Pessoal, hoje nós vamos ver aqui a segunda parte do conteúdo sobre genética e biotecnologia. Vamos lá. Então, inicialmente nós vamos falar dos plasmídeos, né? Os plasmídeos como vetores de clonagem do DNA. A gente já viu que plasmídeos são moléculas circulares de DNA, né? Que estão presentes nas bactérias, são bem menores do que o seu DNA principal. Elas não são essenciais, né, ao processo de desenvolvimento da bactéria, porém elas são vantajosas, né, para as bactérias. Por quê? Porque elas podem conter genes que possuem capacidade de destruir substâncias tóxicas, como por exemplo antibióticos, ou seja, as bactérias têm uma defesa natural, né? Esse tipo de material genético, né, no caso nos plasmídeos, eles podem se multiplicar de forma independente do DNA principal, certo? E aí nós temos o que nós vamos chamar de plasmídeos recombinantes. O que é isso? Na verdade, nada mais é do que um DNA, né? O DNA, na verdade, diz respeito ao fato de que o DNA do plasmídio é unido a um DNA de outra procedência, ou seja, nós fizemos um processo de recombinação de um plasmídio com um outro tipo de DNA. E aí chegamos a um outro conceito muito importante, que é o de clonagem molecular, né, que está relacionado às moléculas de DNA que são medidas na multiplicação bacteriana, como vocês bem podem observar aqui. Há o corte do plasmídio, né, por uma endonuclease de restrição, como vocês podem ver aqui, né, tem a simbologia, lógico que não é cortado com a tesoura, mas corte do DNA aqui, não é? E ele é aqui unido, isso daqui também é só uma simbologia, né? Tem as ligases que vão unir esse pedaço do DNA recombinante. E aí toda vez que a bactéria hospedeira ela se divide, né, ocorre o processo de divisão binária, ela reproduz automaticamente esse novo fragmento aqui de DNA que foi incorporado, no caso, ao plasmídio. Temos aí os bacteriófagos, né, como vetores de clonagem humana. Bacteriófago é um tipo de vírus que ataca bactérias, né? Ao encontrar uma bactéria que sirva de hospedeiro, o fago, né, ele adere à parede bacteriana por meio de ligantes e introduz o seu material genético, né, no interior dessa bactéria, que posteriormente inicia o processo de multiplicação. O vírus mais utilizado como vetor de clonagem é o fago lambda, né? Os genes essenciais eles são responsáveis pela produção das proteínas do envoltório viral, enzimas que atuam na duplicação do DNA viral, enzimas de pacotamento e de algumas proteínas. No caso do uso do vírus, né, como vetor de clonagem, é removido o que nós vamos chamar de região mediana, certo? E substituído por um segmento de DNA, que nesse caso aí, esse segmento de DNA ele é encapsulado, né, e apresenta potencial para infecção e multiplicação de uma bactéria, como vocês bem podem observar aqui nessa imagem, certo? Ó, corte e eliminação do pedaço de DNA viral aqui, ó, na essencial, substituição por um pedaço de DNA humano, ó, no localzinho aqui, a emenda, né, por meio das ligases, ao empacotamento, ó, certo, do DNA, o vírus aqui recombinante infecta a bactéria e posteriormente ao processo de destruição dessa bactéria, liberando esses fagos recombinados, certo? A bactéria ela pode ser utilizada também como uma fábrica de proteínas humanas, né? Em 1977 a empresa aí de biotecnologia, a primeira do mundo, a Genentech, conseguiu produzir o hormônio somatostatina em bactérias, né? Esse tipo de hormônio ele é um oligopeptídeo que apresenta 14 aminoácidos e ele é responsável pela produção de hormônios pancreáticos, inibe a produção de certos hormônios pela hipófise, atua como um anti-hemorrágico, né? Que foi o que fizeram? Um segmento de DNA, né, com 60 pares de nucleotídeo foi unido a um plasmídio introduzido em bactérias. Em 1978 foi realizada a codificação, por exemplo, da insulina, certo? Como vocês bem podem observar aqui, o gene da insulina foi introduzido aqui na bactéria, certo? E posteriormente ela foi se reproduzindo e automaticamente produzindo esse hormônio. Antigamente era feito no fígado de porcos e bois, só que esse tipo de procedimento gerava uma substância, né, gerava uma insulina que às vezes provocava alergia. E aí misturando genes entre espécies, né, os famosos transgênicos, né, que são organismos portadores de DNA de uma outra espécie, passou-se costumeiramente a ser conhecido como OGM, ou seja, organismo geneticamente
modificado, né? Que nesse caso aí se resume na geração de novas linhagens de animais e de plantas potencialmente mais lucrativas. Cuidado com esse termo, potencialmente mais lucrativos. Isso pode ser, de certa forma, uma armadilha, como a gente já viu na aula anterior, né? Que isso reduz a biodiversidade, certo? E em caso, por exemplo, de ocorrência de uma praga, ocorrência de um evento extremo, por exemplo, de precipitação, um evento climático extremo, isso pode gerar perdas significativas devido à baixa diversidade dessas linhagens, certo? Então, como são produzidos esses animais transgênicos? Em 1981, fragmentos de DNA de um coelho, né, onde tinha a proteína e a hemoglobina, foram injetados em uma célula ovo de camundongo. E aí foi que ocorreu? Mitoses sucessivas transmitiram o cromossomo às gerações posteriores. Nesse caso, a produção de transgênicos, né, mamíferos, utiliza células ovo geradas por meio de fecundação in vitro, ou seja, fora do corpo da fêmea. Quando o transgênico se reproduzir, né, os genes incorporados eles serão transmitidos às gerações futuras, como bem vocês podem observar aqui, ó, o macho e a fêmea, fecundação in vitro, certo? Aqui o DNA recombinante, né, com o gene que se quer introduzir no organismo. Está aqui o núcleo do espermatozoide, que é introduzido aqui dentro do óvulo, é colocado aqui com uma agulha bem fininha, certo? No útero da fêmea, e aí ocorre o processo de desenvolvimento. Certo? Então, transgênicos entre plantas e animais, né? Tem aí a chamada biobalística, né? Você já deve ter uma ideia do que seja essa biobalística, né? Deve se atirar em alguma coisa, né? Projetar em alguma coisa, que consiste no bombardeamento de células de uma planta, né? Com micropartículas de tungstênio recobertas de DNA contendo o gene de interesse, certo? Essas micropartículas elas penetram na célula vegetal, adentram ao citoplasma e vão direto ao núcleo, onde se incorporam aos cromossomos. Há ainda, né, uma polêmica ainda hoje de uma forma bem menor, né, em relação às plantas transgênicas que têm sido utilizadas, como por exemplo a soja, né, com gene para matar ervas daninhas, e o milho BT, né, com gene aí do Bacillus thuringiensis, que é responsável, por exemplo, por produzir um herbicida natural, certo? Vocês podem ver aqui, ó, um procedimento de transgenia em plantas, certo? Aqui a bactéria, né, que foi utilizado. Aqui em termos gerais, ó, foi tirado o gene do vagalume, né, que produz aquela bioluminescência, e foi incorporado à planta do fumo. Então, toda vez que essa planta do fumo ela era borrifada com luciferina, o que acontecia? Ela emitia como se ela emitia uma bioluminescência, ou seja, foi retirado um gene de um animal, no caso vagalume, um inseto, um artrópode, e foi introduzido na planta do fumo, certo? E aí o projeto Genoma Humano, acho que você já deve ter ouvido falar, né, dessa importante contribuição da ciência para a humanidade. Somente cabe a gente falar, né, sobre a genoterapia, que diz respeito à manipulação do DNA, né, para tratar doenças, aliás, curar doenças hereditárias, certo? No caso do projeto Genoma Humano, ele iniciou em 1990. O objetivo desse projeto era a identificação de todos os genes humanos, ao passo que em 1998, né, uma empresa privada dos Estados Unidos ela entrou na disputa pela pesquisa, ou seja, eles afirmavam que poderiam antecipar os resultados, né, que poderiam antecipar a apresentação dos resultados, certo? E aí o consórcio público, né, ele acelerou as pesquisas, fez um esforço maior para que isso não ocorresse, justamente porque essa empresa privada ela não iria tornar público esses dados, certo? Ela iria patentear. O consórcio público, né, como eu já falado, empregou como técnica aí a divisão de cada cromossomo em grandes fragmentos, certo? Determinando a sequência de nucleotídeos de fragmentos adjacentes, enquanto que a privada buscou dividir todo o genoma em pequenos fragmentos, sequenciá-los e ordená-los pela sobreposição de suas extremidades, certo? E aí, em 26 de junho de 2000, foi anunciada a conclusão pelas duas empresas, né, o consórcio público e o privado, de um esboço geral do genoma humano, cujos resultados foram publicados aqui em fevereiro de 2001 na Science e na Nature,
certo? Duas revistas aí de impacto muito grande no mundo científico. O projeto foi considerado concluído em 2003, né? O genoma humano ele é constituído aí por 3 bilhões e 164,7 milhões de pares de nucleotídeos. É muita coisa. Se a gente pegasse e fosse traduzir isso, por exemplo, em letras, precisaria mais ou menos aí de 200 volumes de livros de espessura parecido com aquelas antigas listas telefônicas. Então é muita coisa, certo? E aí foi que se encontrou como resultado que 99,9% da sequência de bases do genoma humano é exatamente a mesma em todas as pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos praticamente idênticos, mas percebam que existe uma pequena diferença de 0,01%. E é isso que faz com que dentro da espécie humana a gente tenha toda essa diversidade de cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, estatura, comportamento, certo? Dos 3 bilhões de pares de base, apenas 2% corresponde a genes. É um número muito pequeno. Certo? Estima-se que o número total de genes seja de 20 a 25 mil. Esperava-se, né, que esse número ele fosse de 100 mil. Então é praticamente um quarto do que foi imaginado inicialmente. O tamanho médio de um gene humano é de 3 mil pares de base. Né? O tamanho médio, certo? Sendo que a maior proteína é a distrofina, né, que apresenta aí 2,4 milhões de pares de bases. É muito grande essa proteína. Possuímos aí mais tipos de proteínas que genes. Isso se deve ao fato de que nós temos mais de um tipo de RNA mensageiro, certo? Em 2012, né, um consórcio mundial de cientistas descobriu que grande parte do DNA não codificante, né, que é aqueles 98%, ele exerce função de regulação na síntese de proteínas, certo? Como a gente pode ver aqui nessa figurinha abaixo.